Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com notícias importantes para vocês. Que fase, que situação do Flamengo. Vamos falar sobre o atacante Ângelo, que recusou a oferta do Flamengo. O Santos queria negociar, mas o Ângelo recusou, é isso mesmo. Vamos falar também sobre a crise no Flamengo, né? Um momento conturbado. Vamos explicar para vocês um pouco do que está acontecendo. Grupos políticos fazem muita pressão em cima do Marcos Braz, cobram do Landim a demissão do Marcos Braz, e a gente vai explicar também essa situação para vocês. Torcidas organizadas banidas do estádio. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou essa medida hoje. Torcida única, vai rolar, não vai rolar? A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Aqui vocês sabem, é sem mimimi, a gente vai direto ao ponto, direto a notícias, sempre notícias fresquinhas e sérias aqui para vocês. Então, ó, aqui embaixo, gente, tem um botãozinho escrito assim, inscreva-se. Clica aí no botão, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente que vocês se inscrevam aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar. A gente já começa falando do assunto principal, porque é isso que o torcedor quer. O assunto do momento foi o Ângelo recusando a proposta do Flamengo. É isso mesmo, o Ângelo recusou a oferta do Flamengo, ele inclusive já se pronunciou, tá? Ele agradeceu ao Flamengo, mas recusou a oferta do Flamengo. A situação é a seguinte: o Santos queria negociar, o Santos precisa do dinheiro, o Santos gostou da oferta do Flamengo e entendeu que seria um aporte financeiro importante para o Santos nesse momento, porque o Flamengo pagaria um valor significativo à vista, inclusive, tá? E o Santos foi para o mercado atrás de reforços, fez sondagens, fez consultas, mas no final das contas o Ângelo decidiu não aceitar a proposta do Flamengo. Ele soltou um comunicado falando o seguinte, ó: quero aqui agradecer ao Clube de Regatas do Flamengo, aos seus dirigentes e sua tão apaixonada torcida por todas as manifestações afetuosas e também pela proposta que me honrou muito. Porém, eu tenho um projeto e um ciclo que está acertado com o Santos Futebol Clube e quero honrar com a palavra que passei aos meus companheiros, aos responsáveis pelo clube e a nossa torcida fantástica, aí falando da torcida, enfim, e falando que externou esse desejo de permanecer no Santos. Vou explicar para vocês um pouco dessa negociação, tá? Um dos motivos para essa negociação não ter ido para frente, para o Ângelo ter recusado essa oferta, foi a empresária dele, tá? A Marisa Alígia. Por quê, Raíza? O que aconteceu? Vou explicar para vocês então. O Flamengo, em momento nenhum, negociou com o staff do Ângelo. O Flamengo negociou direto com o Santos usando um intermediário, tá? O Flamengo utilizou um intermediário que não tem nada a ver com o staff do Ângelo, que não tem nada a ver com os empresários do Ângelo. E essa situação não agradou o staff do Ângelo, que só foi colocado no circuito nesta semana, quando o Flamengo formalizou a proposta para o Santos. Então, vocês sabem como é que é, questão no futebol, questão de... assim, a Marisa Alígia, ela é a representante do Ângelo, ela é empresária do Ângelo, agencia a carreira do Ângelo, inclusive agencia a carreira do Hulk também. E em nenhum momento o Flamengo foi atrás deles para conversar com eles. O Flamengo usou um intermediário, tá? Uma pessoa que não tem nada a ver com o staff do Ângelo. E isso atrapalhou demais a negociação. Desde o início, o staff do Ângelo não estava satisfeito com isso, não estava nem um pouco satisfeito com essa situação toda. E eles foram determinantes para que o staff dele foi determinante para que ele decidisse seguir no Santos. O staff dele, inclusive, tem um projeto para ele que é o futebol europeu, né?
Na janela de transferências de janeiro, ele chegou a receber uma proposta de empréstimo com opção de compra e cláusulas que colocariam ali uma obrigatoriedade de compra do Nottingham Forest da Premier League. Mas a negociação não andou porque o Santos precisava de dinheiro na hora, né? O Santos precisava de dinheiro na hora. Vou repetir para vocês: o Santos gostou da proposta, queria negociar o jogador com o Flamengo por conta dos problemas financeiros que o Santos vive, mas o jogador e o seu staff não toparam, tá? E o staff dele foi importantíssimo para convencê-lo a ficar no Santos, porque o Flamengo ofereceu um salário muito maior do que ele recebe no Santos. Hoje no Santos ele recebe cerca de 80 mil reais e o Flamengo ofereceu um salário muito maior. O Flamengo ofereceu 5 anos de contrato e uma série de coisas para o Ângelo e mesmo assim eles recusaram. Agora o Flamengo segue no mercado na busca por um ponta-direita. Foi uma posição pedida pelo técnico Vitor Pereira há muito tempo. Antes do Vitor Pereira se apresentar ao Flamengo, ele já tinha pedido a contratação de um ponta-direita. Raíza, mas tem o Matheus Gonçalves. Tem o Matheus Gonçalves, eu gosto muito do Matheus Gonçalves, mas não me parece que o Vitor Pereira vai abrir mão de contratar esse ponta-direita, até porque o Marinho não deve ter vida longa mais no Flamengo, né? Ele tem contrato só até dezembro deste ano. O Flamengo tem o desejo de negociar o Marinho, então é um jogador ali da posição que em breve vai deixar o clube. Mas que fazem essa janela de transferências do Flamengo? Na verdade, as últimas janelas de transferências do Flamengo têm sido janelas complicadas. O Flamengo não conseguiu, o Flamengo tentou contratar o Juan Quinteiro, não conseguiu chegar num acordo salarial. O Juan Quinteiro pedia mais do que o Flamengo acreditava ser suficiente para um jogador nas condições dele. O Flamengo tentou contratar o Wallace, não conseguiu contratar o Wallace porque a Udinese pedia mais dinheiro, o Flamengo acreditava, o Flamengo queria pagar menos, a Udinese pedia 10 milhões de euros, o Flamengo queria pagar 6 milhões de euros no máximo. Não conseguiu contratar o Wendel porque o Wendel optou por ficar no Zenit. Não conseguiu contratar o Thiago Mendes, ou seja, são várias contratações ao longo dos últimos tempos, não conseguiu contratar o Oscar. Só das últimas janelas, eu estou falando de nomes aqui que o Flamengo tentou contratar e não conseguiu. O Ângelo entra para a lista desses nomes. As últimas janelas de transferências do Flamengo em relação a alvos estão um pouco complicadas, hein? Já falei vários nomes aqui que o Flamengo tentou e não conseguiu contratar. Mas é isso, o Flamengo segue no mercado. Agora, a janela fecha no início de abril. Será que vai dar tempo para o Flamengo fazer essa contratação? Muita gente fala do Arthur do Bragantino. O Bragantino não descarta negociar o Arthur, tá? Inclusive, o Palmeiras fez uma consulta pelo jogador. E ele disse, não houve... O Thiago Escuro, que é o diretor de futebol lá do Red Bull Bragantino, ele admitiu que a gente trouxe lá na Gol, né, que o Palmeiras sondou a situação do Arthur e aconteceram algumas conversas. O Red Bull Bragantino gosta muito dele, mas o Thiago Escuro reforçou que o Red Bull Bragantino está aberto a conversar com qualquer clube, respeitando a vontade do jogador. Se ele manifestar esse desejo de sair, de ser negociado, nós vamos sentar, conversar e buscar uma solução desde que atinja o que é a expectativa para o Red Bull Bragantino dentro de um valor de mercado. O valor de mercado hoje que o Red Bull Bragantino acredita que seria legal para negociar o Arthur, dependendo da composição, está entre 10 a 15 milhões de euros, tá? Então essa aí, a informação que a gente tem sobre o Arthur é que o Bragantino está aberto, sim, a negociar
o Arthur. Complicado. Falei para vocês, não tá fácil. Que fase? Quando a fase não é boa, acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Mas vamos lá, vamos falar sobre outro assunto aqui para vocês, que é a situação do Marcos Braz. O Marcos Braz está muito pressionado, né? Grupos políticos do Flamengo estão fazendo pressão sobre o Marcos Braz, mas o Rodolfo Landim está fechado com o Braz e não vai demitir o Marcos Braz. E também não existe a possibilidade do Braz entregar o cargo, tá, galera? O Marcos Braz sempre deixou claro que ele só sai do Flamengo demitido. Ele não entrega o cargo. E ter o Marcos Braz para o Rodolfo Landim também é cômodo, porque o Marcos Braz, ele, de certa forma, se torna uma espécie de escudo do Rodolfo Landim. A maioria das críticas são muito direcionadas ao Marcos Braz, né? E também porque pessoas do dia a dia ali da Gávea, vice-presidentes que trabalham com o Landim, a maioria deles não tem interesse em assumir a pasta de vice-presidente do futebol. O que eu ouvi de uma pessoa foi o seguinte: Raíza, quase ninguém tem interesse, né? Quase ninguém tem interesse em assumir a pasta do futebol, porque é um cargo de muito estresse, de muita exposição, é um cargo complicadíssimo, tá? Então é isso. Existe, então, essa dificuldade, mas é o que eu trouxe para vocês. Apesar da pressão, apesar das cobranças em cima do Landim para que ele demita o Marcos Braz, e não é só o Braz, tá? Os grupos políticos na Gávea estão pedindo a cabeça de várias pessoas do departamento de futebol. Estão pedindo a cabeça do Marcos Braz, do Bruno Spindel, que participou diretamente da negociação com o Ângelo, foi ele que liderou a negociação pelo Ângelo, foi o Bruno Spindel, o Juan, o Fabinho Soldado, ou seja, tem uma galera dos grupos políticos do Flamengo pedindo uma queda geral no departamento de futebol neste momento, tá? Então é essa pressão. Amanhã está agendado um protesto dos torcedores na sede da Gávea. Não sei como é que vai ser esse protesto, mas está agendado esse protesto lá de torcedores. O que eu soube é que as organizadas não vão participar porque elas estão com medo de mais punições. Hoje, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? O Cláudio Castro baniu várias torcidas do Rio de Janeiro dos estádios. Então, gente, a situação é essa. O Marcos Braz está pressionado, o Landim está pressionado, mas o Landim não pensa em demitir o Marcos Braz. O Landim confia no Braz e quer e vai manter o Braz no cargo. E o Vitor Pereira, Raíza? Como é que está a situação do Vitor Pereira? Bom, a situação do Vitor Pereira é a seguinte, gente. Esse momento é um momento de pressão. Momento em que a única coisa que vai segurá-lo no cargo são as vitórias, tá? O próprio Marcos Braz deixou claro que o Campeonato Carioca vai ser importantíssimo. O Flamengo vai fazer uma avaliação profunda sobre o trabalho do Vitor Pereira depois da participação do time no Campeonato Carioca. O Flamengo vai começar nesta segunda-feira a disputa da semifinal contra o Vasco da Gama. Serão 2 jogos. O Vitor Pereira vê a evolução da equipe. Então, segundo ele, a gente pode esperar um Flamengo melhor na segunda-feira contra o Vasco. Você, torcedor, acredita nisso? Mas aqui, dando a minha opinião, o Vitor Pereira não é o único culpado. Acho que todo mundo tem culpa neste momento do Flamengo e cada um precisa assumir as suas responsabilidades. A multa do Vitor Pereira hoje está em torno de 15 milhões de reais. E o Flamengo já gastou mais de 30 milhões de reais com multas de treinadores. A multa do Domenech foi 10 milhões de reais. Teve a multa do Rogério Ceni, que foi uma multa mais baixa, né? O Dorival só não teve multa porque o contrato dele acabou. Mas o Flamengo vai entrando nesse ciclo vicioso. Teve a multa do técnico Paulo Souza também. E agora aí a multa do Vitor Pereira, que gira em torno de 15 milhões de reais. É muita coisa, galera. Agora vamos falar sobre essa questão das torcidas organizadas, porque
o Ministério Público do Rio de Janeiro levantou a bola da possibilidade de torcida única nos clássicos do Rio de Janeiro, tá? Todos os clubes do Rio de Janeiro foram contra, todos. A justificativa deles é que é o seguinte: a medida é ineficaz contra a violência entre torcedores. Os times cariocas usaram de exemplo outros estados do país que adotaram torcida única nos clássicos. Então, todos os clubes foram contra e o próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi contra. Ele disse o seguinte: a gente consegue organizar Réveillon com milhões de pessoas na praia de Copacabana, em outras praias do Rio de Janeiro. A gente consegue organizar vários outros eventos, não consegue organizar uma partida de futebol, torcida única no Rio de Janeiro, não. Mas ele decretou, né? Ele baniu as torcidas organizadas citadas aqui agora para vocês: Raça Rubro-Negra, Jovem Fla, Força Jovem, Young Flu e Fúria Jovem do Botafogo. Raça e Jovem do Flamengo, Força Jovem do Vasco, Young Flu do Fluminense e Fúria Jovem do Botafogo. Todas essas torcidas elas estão proibidas de frequentar qualquer estádio, tá? Qualquer jogo, qualquer estádio, não podem, e é por tempo indeterminado. Ainda tem isso, tempo indeterminado. Medida, né, tomada pelo presidente, pelo governador Cláudio Castro e aceita pelos presidentes dos clubes. Inclusive o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, participou de uma reunião hoje no Palácio da Alvorada. Nessa reunião ficou determinado também que os clubes não poderão mais ceder ingressos para as torcidas organizadas, tá? Cláudio Castro determinou isso, disse que os clubes não poderão mais ceder ingressos gratuitos para torcidas organizadas. Que loucura. Mas é isso. Os torcedores organizados não ficaram muito felizes com essa situação, porque eles argumentam que a violência acontece fora do estádio e não dentro do estádio, que muita gente marca de brigar pelo telefone, né, por mensagens, tem esses confrontos, enfim. É uma pena para as torcidas, principalmente as torcidas do Flamengo, estavam banidas há muito tempo, voltaram, não tem nem 2 meses, já foram banidas de novo. Complicado. Mas é isso, galera. Agradecer demais vocês por aqui. Espero que vocês gostem do canal, gostem do conteúdo. Não esqueçam de deixar aquele like aqui no nosso vídeo. Solta o like, solta o like, solta o like. E se inscrever aqui no nosso canal também. Beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.